Estamos ao vivo. Boa noite! Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ai, Boa noite. estranho fazer live assim. Parece que tá faltando alguma coisa. O que é? Não sei. Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live de aquecimento para o nosso evento Maratona do Bolo Perfeito, que começa no dia 2 de maio. Então, ó, não se esqueçam que a partir de ontem, que ontem foi dia 25 de abril, a gente começou nossas lives de aquecimento, onde elas vão acontecer desde ontem, segunda-feira, até domingo, dia 1º de maio. Todos os dias aqui. Hoje a gente tá fazendo só no Instagram, tá? Então, a gente tá fazendo um teste aqui pra ver como que vocês se comportam e tal, se vocês curtem, né? O que vocês preferem. Mas a gente vai fazer só no Instagram hoje. Então, todos os dias, às 20 horas dessa semana, a gente tem live. E aí, na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, começa o nosso evento principal, que é a Maratona do Bolo Perfeito, que vai do dia 2 até o dia 5 de maio. Sempre às 20 horas, mas a diferença aí é que você precisa se inscrever para participar. Para se inscrever, o link está na minha bio aqui do @BrunaRibelo no Instagram, então se inscrevam. Porque quem já participou de algum evento gratuito nosso sabe o quão valioso é o nosso evento gratuito. Então ele é muito especial. Lá eu ensino, são 4 dias de muito conteúdo, né? O que a gente vai fazendo durante essa semana é realmente dando conteúdos mesmo de aquecimento, para vocês chegarem lá preparadas, né? Com toda aquela chuva de conhecimento que eu vou dar para vocês durante esses 4 dias, né? É um período curto, né, de aula, onde eu jogo muito conhecimento para vocês. Intenso. É muito intenso. É lá também que a gente abre e fala sobre o beabá do Burger Queen 6.0, tá? Então, tudo que vocês precisam saber é só se inscrever para participar semana que vem. Hoje, gente, a gente vai falar de otimizar a sua produção usando técnicas de congelamento, né? Sempre que eu posto alguma coisa que estava congelado, que eu congelei, a cabeça de vocês dá uma bugada. Bruna, mas dá para congelar isso? Dá para congelar aquilo? Né? Eu já falei várias vezes aqui também, né? Se você nunca ouviu falar sobre isso, teve uma época quando eu tinha produção ainda, eu atendia delivery. Eu trabalhava com um aplicativo, né, de delivery, e toda a minha produção era congelada para eu conseguir otimizar a minha produção. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com vocês hoje, né, para ver se eu dou uma esclarecida aí para vocês nesse assunto, para conseguir otimizar a produção de vocês, né? Quando a gente fala de congelamento, muita gente tem um certo preconceito, acha que a gente está falando de coisa ruim, que vai ser um produto que não vai ser legal, que vai perder a qualidade, e totalmente o contrário. Se a gente sabe usar isso a nosso favor, a gente otimiza muito a nossa produção, facilitando o nosso dia a dia e também tendo pronta entrega para o nosso cliente, né? O que é muito bom. Hoje em dia, as pessoas estão muito imediatistas, né? Eu não sei vocês aí, mas aqui a gente sente realmente que as pessoas querem coisas para ontem, né? Elas não querem ter 7, 15 dias de antecedência para encomendar um bolo. Elas querem te ligar amanhã para um bolo que é dia amanhã, é quarta? Amanhã para um bolo para quinta-feira. Exato. Tá? Elas querem te ligar amanhã para um bolo para sexta-feira. Então, as pessoas estão imediatistas, elas querem respostas rápidas e elas querem um atendimento rápido aí, que elas possam ser atendidas com alguma coisa. Então, para essas pessoas, é claro que toda a sua comunicação não precisa ser para isso. Mas a gente também não precisa perder o cliente, né? Então, com as técnicas de congelamento corretas, a gente consegue manter esse cliente, atender o cliente de pronta entrega, né? O cliente de última hora, facilitando aí o nosso dia a dia. Meu amor, me vai falando aí que eu não tô vendo nada. É, que você tá no escuro, né? É que eu tô rodando a live no YouTube, tipo, como não listada, só pra eu ter a gravação depois, porque a gente usa, né, material nosso de divulgação e tal. E tem umas pessoas que encontraram o link, não sei como. O link da live. Não sei como. Como vocês estão assistindo, gente, no YouTube? Mas Não é vocês estarem vendo no YouTube. não tem problema, vocês estão aí, Pode ficar, vocês são uma área VIP, né? Mas é que eu tava olhando e tipo, a imagem tá muito bonita. Você quer liberar no YouTube ou a gente vai desistir? Não, vamos deixar só rolando no Insta. Eu posso Foco 100% no Instagram aqui, ó. Ó, até passou um brilhinho. Pra ver se fica mais, né? Tô toda vermelha. Manda beijos pra Bruna, já estou com saudade. Lovely. Quem tá com saudade de mim? Lovely by Mary. Beijo. O pessoal tá... Bom, a galera tá chegando então aí. vamos lá. Você acha que eu já posso começar meu conteúdo?
né? Já tá instalado. Já tá instalado, pessoal. Então, ó. O pessoal tá falando, manda um oi pras foguetinhas. Oi, foguetinhas. Oi, minhas foguetinhas maravilhosas. Estamos aí prestes a receber mais uma turma de foguetinhas. A gente sempre fica, né, muito ansioso pra isso. Vocês vêm com uma energia também nova, renovada e tal. Estamos aí ansiosos para receber novas foguetinhas. E as nossas foguetinhas veteranas aí, né, para ajudar vocês também, que são maravilhosas. Mas toca o barco, amor. Toca o barco. Então vamos lá, gente. Sempre que a gente fala de congelamento, surgem muitas dúvidas, né? Bruno, eu posso congelar isso? Eu posso congelar aquilo? Eu posso congelar aquilo outro? E na real, é que na maioria das coisas, dos ingredientes e das produções, a gente pode congelar qualquer coisa, né? Salvo algumas exceções. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que a gente mantém congelado aqui no nosso freezer. Vou pegar um desse, ai meu Deus, um desse. Trabalhar com congelamento é vida, né, amor? É vida, eu gosto. Aqui, por exemplo, né, isso daqui não é uma cozinha de produção, né? Aqui a gente faz muita coisa para aula, para gravação e tudo mais. E a gente acaba tendo sobras, né? Às vezes a gente faz demais e tal. E aí acaba tendo essas sobrinhas de coisas. E a gente mantém congelado. E sempre que a gente quer fazer alguma coisa rápida, a gente tem. Então aqui eu tenho ganache congelado, eu tenho brigadeiro, eu tenho massa crua de bolo, né, já com fermento. Eu tenho recheio que tem base de... Com fermento? Com fermento. Eu tenho recheio com base de creme de leite fresco com cream cheese. Eu tenho creme confeiteiro. Na verdade, o creme confeiteiro eu pedi pra Ayla fazer hoje pra gente, pra eu congelar, pra eu falar pra vocês sobre isso hoje, né? A gente tem algumas exceções quando a gente fala de congelamento. Cremes à base de amido de milho, quando a gente usa amido de milho para espessar o creme, não são legais de congelar. Por quê? O amido de milho, gente, quando ele serve como espessante, né? Então ele serve para engrossar o nosso creme. Ali no creme de confeiteiro, ele com os ovos, ou com, né, ou só as gemas ou os ovos inteiros, servem para engrossar e para espessar o nosso creme. O que acontece com o amido de milho? Ele absorve a água, as moléculas dele absorvem a água, inflando, né? E aí faz ele ter essa consistência gelatinosa, engrossando e espessando o nosso creme. Quando a gente pega o creme de confeiteiro ou qualquer creme que você faça que tenha a base de amido de milho e leva ele para o congelador, a gente pega toda a umidade do congelador e a gente faz essa água, né, sair dessas moléculas e ele vai ficar meio... Então ele perde essa consistência firme que ele tem do amido de milho, né? Porque ele pega toda a umidade lá no congelador, né? Quando a gente congela, a gente realmente tem uma carga maior de água, né, aqui no nosso produto, no nosso ingrediente. E aí a gente vai perder essa ação, né, dessa parte que inflou o amido de milho. E a gente perde quando a gente traz ele para a umidade do congelador. E aí o que vai acontecer? O seu creme vai ficar mais molinho, né? Ele não vai ficar aquele creme firme, porque ele vai perder a ação do amido de milho. Então, por isso que cremes à base de amido de milho, que são espessados com amido de milho, não são legais para fazer congelamento. Ai, Bruna, eu fiz uma massa de bolo que vai amido de milho. A massa de bolo, ela usou amido de milho como espessante, ela depende do amido de milho para se manter firme, né? A gente precisa começar a responder algumas perguntas. Sempre que vocês se perguntarem alguma coisa, né? Ou me perguntarem, ou perguntarem para outra pessoa, façam pergunta para vocês mesmos, né? Será que eu usei o amido de milho para espessar a massa do bolo? Ou a massa do bolo foi pro forno, que tem outros ingredientes, que a sopa, ela já tá ali firminha, e se eu levar ela pro congelador não vai acontecer absolutamente nada com ela, né? Então é esse tipo de questão que a gente levanta aqui. Então cremes à base de amido de milho não são legais para congelarem. Fora isso, gente, qualquer recheio pode ser congelado, né? Então eu tenho aqui ganache, tem brigadeiro, eu tenho esse recheio com base de creme de leite fresco com cream cheese, açúcar, né? Um creme, tem cream cheese e tem mascarpone aqui também. E aí a gente pode congelar, sempre que congelar qualquer coisa, vai ter uma exceção que eu vou falar pra vocês. Sempre que eu congelar qualquer coisa, eu sempre vou descongelar do freezer pra geladeira.
tá? Tira do freezer, coloca na geladeira, espera aí 12 horas, 24 horas, vai descongelar e aí eu posso utilizar normalmente. Tô com pressa? Posso usar posso usar o micro-ondas. Buttercream fica gelado ou fica duro quando gelado, né? Então não adianta nada tirar do freezer para geladeira. Então você tira do freezer e já faz todo o processo de aquecimento para deixar ele macio, cremoso novamente, tá? Fala, amor, antes de eu dar continuidade aqui. Primeiro, precisa ter um saco especial para congelamento? Tá, vamos lá, gente. Eu gosto de usar Ziploc para congelar as coisas aqui, né? Por quê? Eu vou empilhando, né? Eu gosto de empilhando, eu vou empilhando e tudo cabe direitinho no meu congelador, tá vendo? Consigo colocar várias coisas empilhadas lá dentro. Quando eu uso potinho, é mais complicado, porque o potinho ele é alto, né? Tem redondo, tem quadrado, tem retangular. Às vezes ele não se encaixa corretamente ali no meu congelador. Por isso que eu gosto muito de usar o Ziploc. Precisa ser Ziploc que é caro? Não, não precisa. Por exemplo, quero congelar um brigadeiro. Você pode fazer uma trouxinha, uma linguicinha com plástico filme, né? Brigadeiro, qualquer coisa, né? Qualquer coisa aqui. Passa no plástico filme, né? Dá a volta, fecha bem e congela. A gente tem também esses saquinhos próprios para congelar também, ó. Posso usar também. Quando eu uso esse saquinho, eu prefiro usar 2. Porque se ele entrar em contato com o gelo, a hora que eu vou puxar, ele pode rasgar, tá? E aí eu tomo esse cuidado aí quando eu vou congelar. Sempre que eu uso o Ziploc, ó, você tá vendo? A gente tira todo o ar. Tiro todo o ar aqui, fecho bem, selo bem. E aí eu ajusto. Essa era uma outra dúvida, na verdade. Você precisa congelar... Quando você coloca em saquinho, tem que ser a vácuo? Não, nada aqui é a vácuo, tá, gente? É claro que se você tiver uma seladora, se você tiver uma maquininha que faz o vácuo, melhor ainda. Porque quando a gente tira todo o ar aqui, né, do saquinho, a gente consegue conservar muito melhor o nosso produto, a nossa receita, o nosso ingrediente. Então, se você tiver, é muito melhor. A gente consegue uma conservação aí, uma vida muito mais longa para ele. Mas se não tiver também, tira todo o ar do saquinho que você consegue e embala bem. Por isso que eu gosto muito do Ziploc, que eu consigo tirar todo o ar. Eu gosto do plástico filme, né? Porque eu faço bem em contato. Já quando a gente bota em potinhos, eu não gosto muito de congelar em potinho. Primeiro porque alguns não selam tão bem. E os que selam, às vezes sobra espaço, né? Às vezes eu não preencho até a boca o potinho. Então, sempre vai ter um pouquinho de ar lá dentro. Por isso que eu gosto de congelar em saquinhos, tá? Eu me sinto mais segura e eu acho que prolonga um pouco mais a vida aí da minha produção. Então, eu prefiro em saquinho. Então, pode ser plástico filme, pode ser Ziploc, pode ser esse saquinho, mas lembra sempre de tirar o ar quando você for congelar. Aqui no caso da massa crua, o pessoal tá pirando, amor. Eita, que bom. Como assim congelar massa? Massa crua. Massa crua. Tipo, é simples assim? É só fazer e botar pra congelar? Não tem segredo? E aí, esses negócios aí... Esses recheios e tal que você mostrou. Isso daí... Depois, tipo, validade deles, como que funciona? A gente vai falar sobre isso já já. A massa, gente, de bolo, né? Massa de bolo, a gente usa fermento químico para crescer, salvo algumas exceções. A gente não consegue congelar todas as massas, tá? Então, massas fermentadas com fermento químico em pó servem para serem congeladas. Massa de método espumoso, que a gente depende dessa fermentação mecânica dos ovos, né? Então, vou bater os ovos lá com açúcar, vai crescer, vai ficar bem espumoso. Depois eu venho com os outros ingredientes. Muitas vezes essas massas não levam fermento. E aí eu levo pro forno, essa massa ela fica linda, maravilhosa, alta, fofinha. Por quê? Eu tenho a fermentação mecânica dos meus ovos. Esse tipo de massa de método espumoso, não serve pra deixar nem em cima da bancada muito tempo esperando, nem na geladeira e muito menos no congelador. É uma massa que tem que ser assada de bate-pronto, porque senão a gente perde todo o ar que a gente incorporou nos ovos. E aí já era, ela não cresce mais, tá? Então, massa de método espumoso, principalmente aquelas que não vão fermento, elas precisam ser assadas o mais rápido possível. Agora,
Massas de método direto, método manual, método por adição, é tudo o mesmo método, tá, gente? Aquele método onde a gente bate tudo na mão mesmo, mistura secos com líquidos. Eu vou falar mais sobre métodos na maratona que começa segunda-feira. Então, se você tem dúvida de método de preparo, de tipo de massa, eu falo tudo isso na maratona do Bolo Perfeito que começa segunda-feira, dia 2 de maio. Se inscrevam, o link está na minha bio aqui do @Bruna Ribeiro. Enfim, massas de método direto e massas de método cremoso, método inverso, massas que têm fermentação química através do fermento químico em pó, elas têm um tempo, né, um tempo de bancada um pouquinho maior. Por quê? O fermento químico em pó, gente, ele tem a maior reação dele quando entra no forno quente. Ali, a partir de 60 graus, ele vai começar a fermentar e ele é um fermento de liberação lenta. Isso quer dizer que, a partir de 60 graus, lentamente ele vai liberando os gases dele, fazendo o nosso bolo crescer lindamente. Por isso que ele não é um fermento que faz assim, ó, estufa e cai, igual o bicarbonato de sódio, por exemplo. O bicarbonato de sódio, ele já é um fermento de fermentação rápida. Você colocou, vai imediatamente para o forno e ele já vai fermentar bem rapidinho, né? Então, quem faz cookie, por exemplo, coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio, porque aquela massa infla bem rápido e já cai, né? Por quê? Por conta da ação do bicarbonato, que é muito rápida. Já o fermento químico em pó, ela tem uma liberação lenta, né? Ele começa a agir bem de pouquinho, quando a massa está aqui em cima da bancada, quando eu misturei com os líquidos, mas ele é mais efetivo quando a gente leva essa massa para o forno. Bruna, eu posso deixar na geladeira e no congelador essa massa já pronta com fermento? E eu vou falar que você pode. Você vai ter o resultado exatamente igual ao bolo assado na hora? Não vai, tá? Mas fica bem bom o resultado, né? Se você fizer e comparar, inclusive eu fiz um vídeo desse, eu não sei se a gente já liberou no YouTube. Eu não tenho certeza. As meninas, Paulinha ou Tiffany, se vocês estiverem assistindo. A Tiffany tá aqui. Ti, se você sabe aquele vídeo que a gente filmou das diferenças das massas e tal, me fala se já foi pro YouTube, só pra eu saber, pra eu falar pro pessoal depois lá assistir. Eu fiz um vídeo no YouTube comparando as massas, né? Uma massa assada na hora, uma massa que ficou 24 horas na geladeira, crua, e uma massa que ficou no congelador, crua também. E aí eu assei as três e mostrei a diferença das três. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente coloca essa massa crua na geladeira ou no congelador, a gente coloca meio que esse fermento para dormir um pouquinho, né? Ele tira uma soneca na geladeira e ele tira um soninho um pouquinho mais profundo no congelador. É claro que ele vai perder um pouquinho da ação dele, mas quando a gente retirar e assar esse bolo, ele assa muito bem também. Ele fica muito bom também, né? Eu já fiz vários testes aqui e funciona muito bem. É claro que eu só faço esse tipo de coisa, por exemplo, quando eu tenho sobra. Então, por acaso eu errei uma conta, sobrou, ou eu não tenho forma, né? Isso é muito legal para quem não tem assadeira para assar muito bolo de uma vez, mas quer bater a receita de bolo de uma vez só, né? Porque, putz, não sabe, você tem que ficar... Imagina, você tem uma assadeira, vai ter que bater 4 vezes a receita, dividir em 4, bater 4 vezes para ir assando a cada... Não, você pode bater tudo de uma vez e deixar na geladeira ele esperando, tá? E aí você vai assando aos poucos. No congelador, gente, pode deixar também. E depois, sempre que você levar para o congelador ou para a geladeira, vai retirar, vai deixar aqui, né, na bancada, vai colocar na forma, vai esperar chegar em temperatura ambiente. E aí depois vai levar para o forno. Por quê? A gente não pode dar um choque térmico tão forte nessa massa, senão ela não vai crescer corretamente. Então eu não posso pegar ela congelada, muito menos gelada de geladeira e tacar no forno quente. Porque senão ela também, o fermento não vai crescer do jeito que ele tem que crescer. Lembra? O fermento ele precisa de temperatura alta para liberar os gases e para fazer o crescimento correto do bolo. Se eu coloco a massa gelada demais, no forno quente demais, a lateral que está ali do bolo vai crescer, o meio vai ficar cru e aí ele vai colapsar, não vai ficar legal. Colapsar, tá? afundar. Colapsar, afundar. Deixa eu colocar minha massa aqui na... Amor. Oi. Algumas perguntas. Sim. Primeiro, a massa do bolo. Eu posso fazer ela, não colocar o fermento, depois que eu descongelar, colocar o fermento e botar passar? Tranquilamente. Tranquilamente. Você acha melhor, pior ou não faz diferença? Melhor, né? Porque aí você tem o fermento, a ação do fermento fresco ali na hora. Então, é uma melhor alternativa. Aqui eu trouxe um bolo assado,
para falar para você que você também pode congelar o bolo assado. E aí não importa o método, tá? Não importa se você fez método espumoso, método direto, método cremoso, se é brownie, se é blonde, o pão de mel, tanto faz, tá? Depois de assado você pode congelar qualquer um. Lembra só de ser muito bem embalado para não entrar ar. Principalmente cuidado com contaminação cruzada dentro do congelador. Não vai guardar suas produções de confeitaria na mesma prateleira que você coloca alho, cebola, peixe, carne. Além de rolar uma contaminação cruzada, você tem cheiro também. A gente não tem coisa pior do que cheiro de geladeira, cheiro de peixe no bolo, pelo amor de Deus, tá? Não façam isso. Comer um bolo docinho de peixe não rola. Não rola. E aí, gente... Amor, tipo, se você tiver que escolher, você prefere congelar a massa crua ou assar tudo e congelar já assado? Você tem preferência? Assado, gente, é muito melhor. Infinitas vezes melhor, né? A gente tá falando, eu quero trazer aqui nessa live pra vocês, otimização de produção. E para otimizar, gente, um cliente que vai te fazer um pedido de última hora, se você tiver a massa crua, congelada, você vai ter que assar a massa vai ficar quente, você vai ter que esperar esfriar, fazer a montagem do bolo. Então, não, pra gente otimizar a produção, o melhor é congelar a massa assada. O melhor ainda é congelar o bolo já montado, tá? É o melhor dos mundos. Aí, o que vai mandar nisso? O seu espaço de congelamento. Você tem freezer, um freezer dedicado para você conseguir guardar tudo isso? A melhor coisa que tem, gente, é você ter bolo pronto à entrega. Então, faz a montagem. Você tem, sei lá, 4, 5 sabores de bolo no seu cardápio. Pega os 2 mais vendidos, né? Pega os sabores que mais saem e deixa alguns já prontos e congelados dentro do seu freezer. Faz um tamanho padrão, que sai bastante, normalmente de 15 centímetros de diâmetro. Faz a montagem normalmente e congela. Desse mesmo jeito, muito bem embalado, né? Longe de qualquer coisa. Cuidado, porque o bolo ele pode amassar, né? Então cuidado com coisas encostando nele, né? Cuidado com o freezer apertado para não amassar seu bolo. Mas, gente, bolo congelado, fora que bolo congelado é muito mais gostoso. Tá? Depois de descongelar, né? Depois de descongelar, fica sensacional. Pra mim, não tem bolo mais gostoso do que bolo que foi congelado. O sabor fica... Tá? Não tem. A gente tem algumas questões, né? Etiqueta, sempre em qualquer produto. Qualquer um. Vai congelar, sei lá, 2 gramas de buttercream que sobrou, etiqueta. Tá? A gente precisa colocar e identificar qual é o nome, o que é o produto ou o que é o ingrediente. A gente precisa colocar a data da fabricação e a data da validade. É bom também colocar quem manipulou esse produto, caso tenha mais de uma pessoa trabalhando na sua cozinha. E a gente coloca também... Eu acho que é isso, mas se alguém lembrar de mais alguma coisa, manda aí pra gente nos comentários pra eu lembrar. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, ganache pode congelar? Pode, gente. Beleza, essa é uma pergunta, então pode congelar. Eu até mostrei um pacotinho de ganache agora há pouco. Brigadeiro. A Rose e a Naninha Barcelos, provavelmente elas não são nossas alunas ainda, e elas estão perguntando, a massa que leva bastante manteiga também pode congelar? Gente, a manteiga ela não tem nenhuma contraindicação de congelamento, tá? Muito pelo contrário. A gente congela buttercream, né? Que é um creme à base de manteiga, né? Vocês sabem, quem já tá velho aqui no nosso canal, sabe que eu sou uma professora especialista em buttercream, né? Que eu falo muito disso aqui. E buttercream vai muito mais manteiga do que massa, tá? Muito mais. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho um buttercream perfeitinho congelado. Bem durinho. Tá? O buttercream ele sempre vai ficar duro quando gelado, não importa se ele tá no freezer ou na geladeira. Mas a gente congela normalmente. A manteiga, então por exemplo, peguei uma promoção de creme de leite fresco no supermercado. Creme de leite fresco é caro, né, gente? É caro, bichinho é caro. Aqui em São Paulo eu pago mais ou menos 16, 17 reais em 500 gramas de creme de leite fresco.
Peguei uma baita de uma promoção de creme de leite fresco no mercado que tava pra vencer. Sei lá, tava R$5 cada meio quilo de creme de leite fresco. Faz manteiga com todo esse creme de leite fresco que você achar e congela a manteiga. Como é que faz manteiga? Por quê? Tem vídeo no nosso canal do YouTube, tá? Vai batendo. Vai batendo o creme de leite fresco que ele vira manteiga. Show. Inclusive, muita gente se desespera, né? Porque creme de leite fresco, ele bate chantilly. O chantilly real, oficial, maravilhoso, gente, é feito com creme de leite fresco, tá? Esse eu amo. E se você bater em excesso o creme de leite fresco, chega uma hora que ele perde a aeração e aí ele se separa a gordura do líquido, né? A manteiga do leitelho. E aí separa e aí a gordura é a manteiga e o leitelho a gente consegue usar maravilhosamente bem para fazer massa de bolo. Mas essa manteiga ela não tem a validade tão longa, né? Ela vai ter uma validade de 7 a 10 dias. Principalmente se ela não tiver sal. E aí, ela pode estragar muito rápido. Então, se você fizer uma produção muito grande, você pode congelar a manteiga. Inclusive, peguei uma baita de uma promoção no supermercado. A manteiga estava muito barata, só que eu quis comprar 30 kg de manteiga e eu não uso tão rápido assim na validade os 30 kg de manteiga. Pode congelar a manteiga, normalmente. Pega a embalagem, coloca ela dentro do congelador e tá tudo certo. A manteiga você não precisa nem identificar porque ela já está identificada, né? Ela já está na embalagem dela. O produto que tiver na própria embalagem, você não precisa colocar a etiqueta, tá? E aí você pode congelar normalmente. É só colocar dentro do congelador. E aí, sempre que for descongelar, o freezer para geladeira, tá? É o ideal. A gente consegue descongelar no micro-ondas, a gente consegue utilizar um banho-maria ali para descongelar, colocar numa água morninha, algumas coisas. Mas o mais seguro, o ideal é sempre do freezer para geladeira. Nossa, e quem encontrar creme de leite fresco ou manteiga em promoção, espalha a notícia Porque é ouro, né? Porque é ouro. É ouro, pelo amor de Deus. Deixa eu guardar meu buraquinho. Então, aqui, ó, deixa eu até mostrar pra Amor, vocês. então... Calma, fala disso primeiro. Isso aqui é fava de baunilha congelada. Caramba, né? até a fava de baunilha? Essa daqui foi a Si que me ensinou. A fava de baunilha, gente, como ela fica seca muito rápido, ressecada muito rápido, e aqui a gente usa isso aqui igual ouro, né? Às vezes eu comprei, essa daqui eu comprei muito de uma vez só. E aí a gente congela, depois tira, coloca 5 segundinhos no micro-ondas e utiliza normalmente. Ela continua bem aromática, super maravilhosa para usar. Então, se você sabe usar o congelador como seu aliado, sua vida muda. Ah, não! Minha quantidade enorme de fava de baunilha tá aqui. Tudo isso aqui é fava. Riqueza. Eu sou rica! Tá. Amor, abriu a geladeira. Resumindo. Tá. O que não pode congelar? Cremes à base de amido de milho. O creme de leite fresco. Quando a gente congela, né? E aí é uma roleta russa. Porque eu já congelei creme de leite fresco que depois eu consegui bater chantilly. Eu também já congelei creme de leite fresco que virou água. Então, assim, é uma roleta russa. Depende, não sei. Depende do estado de espírito dele. Então, creme de leite fresco, se você for utilizar para fazer um estrogonofe, para fazer uma ganache, qualquer coisa você consegue congelar. Agora, quer bater chantilly, quer fazer manteiga, talvez não dê certo, tá? Ele fica levemente talhado também, o creme de leite fresco, quando congelado. E aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Iogurte, dá para congelar, mas também ele fica com um aspecto meio estranho também depois. Qual foi o primeiro? Cremes à base que usam amido de milho como espessante, tá? O amido de milho, ele absorve muita água, por isso que ele infla e fica... e vira o creme, né? Por isso que ele espessa o creme, por isso que o creme fica firme. E aí quando a gente coloca na geladeira, ele perde essa ação e aí ele fica meio aguadinho, ele não fica na mesma textura. Não que não dê pra utilizar, dá, só que ele fica meio molenga. E aí não vai servir mais pra você rechear um bolo, por exemplo, tá? Que mais? Frutas frescas, se você tiver a finalidade de querer rechear um bolo, por exemplo. Então, congelei um bolo com morango fresco e esse bolo já recheado, já pronto. O que acontece com morango, com abacaxi, com amora, né, com framboesa? Quando a gente congela isso fresco,
é uma fruta que já tem uma carga de água muito grande, muito alta. Quando você leva para o congelador, ela vai receber mais água ainda. E aí, quando descongelar, vai virar uma aguaceira, um rio, ela fica molenga. Ah, eu quero congelar o morango para depois fazer geleia. Maravilha. Ou eu já quero congelar a geleia pronta. Melhor ainda. Melhor dos mundos, porque aí o produto já está pronto. Uma outra regra, gente, quando a gente usa o congelador é: congelou, descongelou, não pode congelar de novo, tá? Foi pro freezer, tirou do freezer, não volta pro freezer de novo, tá bom? Isso é uma regra nossa. Mudei o ingrediente que estava congelado, eu posso congelar de novo? Então, por exemplo, eu tinha uma manteiga congelada. Dessa manteiga eu fiz um buttercream. Eu posso congelar o buttercream? Pode. Sempre que a gente muda o estado do ingrediente, a gente pode voltar para o freezer sem problema algum. Então mudou, não tem problema. Tirou o morango congelado da geladeira, fez geleia, posso congelar geleia? Pode, tá? O que mais, amor, te pergunta? Querem saber as validades aí, tipo, congelei. Aí tá. No meu celular tem uma imagem, você consegue compartilhar? Compartilho. Aí, amor, você faz assim, ó. Aqui, como vocês estão vendo, tem uma tabelinha. Porque aí depois esse vídeo fica salvo. E na imagem. Vocês vão colocar na imagem. Na imagem a gente coloca. Então tá bom, vamos lá. Pode colocar, eu deixei salvo aí. A gente tinha uma tabelinha, gente, que a Fabi Borrego da Chef Nutri passou pra gente. Tá, estão vendo aqui, já. Gente, aqui como vocês estão vendo, tem uma tabelinha. Então, gente, o que acontece? Não é o ingrediente, ou a produção, ou a receita que vai mandar na validade. O que vai mandar na validade é a temperatura do seu congelador, tá? Então, não importa se você tá congelando alho, cebola, peixe, ganache, brigadeiro, buttercream, massa de bolo crua, massa de bolo assada, morango fresco, não importa. O que manda na validade do produto é a temperatura do seu congelador. Então aí tem uma tabelinha, eu não tô vendo a tabelinha, amor, você quer ler pra mim ou você quer me dar? Então aí, gente, se você tem um congelador que vai de 0 a menos 5 graus, você tem uma validade de 10 dias. Bruna, como que eu sei a temperatura? Termômetro, tá, gente? Precisa de termômetro, confeiteira tem que ter termômetro. Isso aí, printa a tela. Vai lá com o termômetro e mede a temperatura do seu congelador. Eu vou até pegar um aqui, já fazer isso com vocês. E aí, o melhor, né? Olha lá. Como descobrir a temperatura do meu? Exatamente. Termômetro ou nos congeladores mais tecnológicos, o congelador te informa, tá? Mas o melhor, o mais seguro é ter um termômetro que funcione e ligue, né, pra você medir. Que não é o caso desse. No caso, não é o meu, que deve estar sem bateria, porque o coitado morreu. Pois é. Termômetro de espeto? Não vai estar tendo. Termômetro de espeto é legal, só que ele demora, né? Você vai ter que ficar com o freezer ali aberto um tempão até você medir a temperatura. Ou deixa o termômetro lá dentro. Pode explodir dependendo do termômetro, se a temperatura for muito baixa, tá? Então, cuidado. O que eu tava falando? Bom, enfim, 10 dias de validade, menos 6 a menos 10 graus, 20 dias de validade, menos 11 a menos 18, 60 dias de validade, e menor que menos 18, né, menos 19, menos 20, você tem aí 90 dias de validade. Bruna, por que quando eu vou, sei lá, no congelador do supermercado, tem carne lá que tem validade congelada por anos? Aí, gente, é todo um processo de ultracongelamento, né? O ultracongelamento, ele vai chegar numa temperatura negativa muito mais baixa, né, do que os congeladores, do que os congeladores convencionais. E aí eles têm todo um outro processo industrial de congelamento que eles conseguem fazer essa validade desse produto ser muito mais longa. Mas pra gente que não tem esse processo, o que manda, né, essa é a regra de validade. Ó, o meu congelador já vem marcado menor que menos 18 graus. Se ele for novo, beleza, eu confio. Se for um congelador um pouquinho, né, sei lá, tem mais de 4, 5 anos, é bom checar, tá? Porque nunca se sabe, perdeu gás, perde alguma coisa e a gente não pode contar com a sorte, né, gente? A gente tá falando aí de higiene alimentar, a gente tá falando que a gente vai vender um produto para outras pessoas, que essas outras pessoas vão se alimentar disso, então a gente não pode colocar a saúde de ninguém em risco, né? Isso daqui não é
uma frescura. Isso daqui é realmente porque a gente tem que ser muito seguro com que quando a gente está trabalhando com alimento. Tá? Isso daqui Posso tem parar que de trazer, compartilhar? mais segurança. Como calibra o termômetro? Gente, no Google tem vídeos e vídeos ensinando a calibrar o termômetro, tá? Então dê uma olhada lá que tem vários. Depois de descongelado, qual será a validade? E depois de congelado, segue a validade do produto, tá? Então, por exemplo, um bolo já montado, a validade que a vigilância sanitária permite são de 5 dias. Então, descongelou, o bolo montado tem 5 dias de validade. E aí o que vai mandar é qual o produto que você descongelou, tá? Aí a gente já entra num outro porém, que é muito, muito maior do que qualquer outra coisa, tá? Porque aí são diversos produtos, diversos ingredientes e cada um tem uma validade. Que mais? Bruna, voltando à manteiga, se a manteiga, como você falou, está quase vencendo, aproveita e compra. Mas quanto tempo pode ficar no freezer se ela vai vencer há poucos dias? Congelou, gente. Ele é meio que parou o processo. Parou o processo, tá? Congelou, parou o processo. Só que vai descongelar, já usa, tá? Não vai descongelar e deixar lá panguando na geladeira, senão também já era, então, né? tipo, você comprou aquelas manteigas que vem em embalagem maior de 5 kg, congela porcionado, já de forma bem inteligente, né? Sempre que a gente for usar o congelador, gente, vamos usar de forma inteligente. Então, sempre porciona aquilo que você vai usar. Então, por exemplo, eu trabalho muito com quindim. Faço muito quindim, uso gema pra caramba. E aí sobra um monte de clara, né? Eu uso essa clara? Eu uso. De vez em quando eu faço buttercream, de vez em quando eu faço um merengue, porque eu tenho torta de limão e eu faço merengue pra maçaricar a torta. E aí, sei lá, a cada semana eu tenho 1 kg de clara congelado. Você vai usar 1 kg de clara de ovo de uma vez só? Ou é melhor você já porcionar essa clara de ovo por receita? Então, meu merengue tem 200 gramas de clara de ovo, então eu vou porcionar em saquinhos de 200 gramas, porque já é a minha receita e a hora que eu tirar já tem a receita pronta. Então, sempre que a gente for usar o congelador, vamos usar ele de forma inteligente. Nunca pegar uma porção gigantesca e enfiar lá no congelador, porque depois você vai ter que descongelar para porcionar para usar. E aí descongelou, não pode congelar de novo. Então a gente tem que fazer isso de uma forma muito inteligente, né? Muito bem pensada quando for usar o congelador a nosso favor. Nata pode congelar? Pode. Pode usar clara congelada? Pode. A gente tem uma questão com o ovo, tá? Apenas uma, que é a gema do ovo. Sempre que a gente for congelar a gema do ovo, a gente precisa usar um tipo de conservante que vai ser ou sal ou açúcar, tá? Um dos dois. Eu não lembro a medida aqui de cabeça, mas eu sei que a gente tem vários vídeos e coisas no Instagram aqui, ou se eu não me engano tem até no YouTube, falando qual é a medida certinha de sal ou açúcar, e eu sei que daqui a pouco alguém vai falar aqui pra me ajudar, tá? Então você pode congelar a gema do ovo, desde que você use sal ou açúcar para conservar, para depois você descongelar e ela tá perfeita. Por quê? Do contrário, só colocar a gema de ovo no congelador, ela vai coagular, e aí ela vai ficar dura. Aí parece gema cozida. E aí você não consegue fazer mais nada além de farofa de ovo. Tá? Amor. Oi. Ó, a Nidia Simãozinho. Ela tá falando: finalmente vou aprender a fazer bolos e buttercream. Encontrei alguém que sabe explicar perfeito, mesmo que no outro continente. Beijo de Portugal. Um beijo. A gente tem várias alunas de Portugal. Várias alunas de Portugal. Inclusive, eu tô enchendo o saco do Fê pra gente fazer alguma coisa em Portugal. Tem gente aí de Portugal, gente? Me fala. Vocês gostariam que a gente fosse pra Portugal fazer alguma coisa? Uma imersão? Alguma coisa bacana? Porque eu acho que Portugal a gente consegue juntar uma galera, né? A gente tem bastante aluno lá. A gente tem muita aluna de Portugal. E é bom até falar pra Nídia e falar pra outras pessoas aqui também que eu vi, amor. O pessoal falando: nossa, como é que eu faço pra fazer o curso dessa menina? Quem é ela e tal? Acabei de seguir. Eu amo que me chama de menina, gente. Obrigada. Fico muito feliz e contente. Menina. A Lolo chama de menina. 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 Porque eu brigo com a Lolo, é minha filha, gente. Ela tem 20 meses. Eu brigo com ela. Caramba. Assim, 20 meses. Nossa. Daqui 4 meses ela faz 2 anos. A minha conta meio... Entendi. Quando eu vou chamar a atenção dela, ela fala: menina, não faz isso. Aí ela me chama de menina. 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 E dá risada. Enfim. Qual era a pergunta? Agora é o momento que você deixei a brecha. Beabá.
Pra você falar da maratona. Gente, a Maratona do Bolo Perfeito é o nosso evento online gratuito que começa na próxima segunda-feira, dia 2 de maio. Vocês precisam se inscrever, o link para inscrição está aqui na minha bio do @BrunaRebelo do Instagram. É um evento, gente, gratuito, onde eu passo um caminhão de informação para vocês. Que vocês saem de lá meio zureta, tá? Então quem já participou de evento gratuito meu, aí tem gente que fala assim, ai, Bruna, só pra vender. Tá? Não. A gente ensina pra caramba. E é lá que eu abro as vagas do Beabá do Burger Queen 6.0, que é o curso que você tá falando que você quer fazer. Tá? Então, assista a maratona, você vai aprender um caminhão de coisa. E é lá que eu falo tudo sobre o Beabá. Então esteja presente lá na maratona, que ela é muito incrível, tá? O que mais, amor? E para a Clara? Mas minha dúvida é porque a Clara é muita água abaixo de nada. Gente, a Clara é normal. Tipo, clara só congela. Clara de ovo é só congelar, tá? E aí tira do freezer. E a gema tem o esquema dela. A gema tem o esquema dela de colocar açúcar ou sal, a clara é normal, tá, gente? Normal, é só congelar. Depois, descongelou, bate normalmente. A clara de ovo, gente, ela já tem muita água, né? Ela já é muita água. Ela já é feita basicamente quase de água. Então, não tem problema a gente congelar. Ela não vai perder o ponto, ela não vai deixar de aerar caso você congele. Então, pode congelar normalmente a clara. Lembra sempre de porcionar para você não perder uma grande quantidade da sua clara, tá? Ó, já sou foguetinha, mas não perco. Eu gosto das foguetinhas por causa disso. Elas já são foguetinhas, já tem um monte de conteúdo, mas estão sempre na maratona. Gosto assim. Vamos lá. Então, gente, sempre que a gente for Bru, pode congelar o Burger Queen um pouquinho líquido e colocar mais manteiga amanhã pela manhã? Não fica legal. Tá líquido. A única maneira de você recuperar um Burger Queen que ficou líquido, que virou água, que você derreteu porque esquentou demais, é juntando com outra parte de Burger Queen. Não com outra parte de manteiga, tá? Então vem com outra parte de Burger Queen, emulsiona os dois de novo para você elevar a temperatura e deixar ele cremoso de novo. Não adianta pegar esse Burger Queen líquido e levar para geladeira. Se você depois pegar ele gelado e juntar com o Burger Queen, pode ser que dê certo, mas assim, não é o melhor dos resultados, tá? Não é que assim, vai dar 100% errado. Mas não é o melhor caminho, tá bom? Então, gente... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu também sou foguetinha, não perco um vídeo. Que bom conhecer a Bruna Namara, que espera ansiosa pra me tornar aluno. Estou te esperando, viu? É isso então, aí. gente, quem ainda não se inscreveu na nossa maratona, se inscrevam. Começa no dia 2 de maio, mas amanhã estarei aqui de novo, né? Que a gente sempre vai ter live essa semana, às 20 horas até domingo. Então, aguardo vocês amanhã, muito ansiosa pra gente ter mais um conteúdo muito valioso. E não se esqueçam de se inscrever na nossa maratona, que começa segunda-feira, dia 2 de maio. O link tá aqui na bio. Sim! É isso. É isso. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo, pessoal. Até amanhã.